E agora nós vamos falar de alimentação saudável. Muitas das vezes é difícil conciliar tudo, não é verdade? Trabalho, família, outros compromissos. E ter uma alimentação saudável, às vezes, fica em segundo plano. No entanto, consumir os alimentos certos e de uma maneira adequada vai contribuir para que você tenha uma qualidade de vida melhor. A nossa reportagem conversou com a nutricionista Priscila Lara, que falou sobre rotina alimentar. Mas como ter uma alimentação saudável, mesmo com uma rotina acelerada? Os dias de hoje, com a rotina acelerada que a gente precisa de ter uma organização muito importante em todos os quesitos da nossa vida, e com a alimentação não é diferente. Então, estabelecer os horários pelo menos aproximados em que a gente vai realizar cada uma das refeições, ter uma organização de quais os alimentos que vão ser consumidos, aprender a substituir os grupos de alimentos. Então, mesmo quando a gente vai trocar os alimentos consumidos, tenta trabalhar dentro dos mesmos grupos alimentares e evitar os alimentos ultraprocessados e os alimentos industrializados que têm grandes quantidades de gordura, de açúcar, porque eles prejudicam muito a qualidade da alimentação. Com a falta de tempo, muitos profissionais comem durante o trabalho, porém na frente do computador. Mas pode ser um problema? Sim, quando a gente come com outras distrações, a gente prejudica a atenção plena, que é a atenção completa daquilo que a gente está consumindo. Então isso prejudica, além de prejudicar a gente a sentir o sabor dos alimentos, a apreciar realmente aquela refeição que a gente vai realizar, faz com que a gente perca a capacidade de sentir saciedade. A gente vai comendo sem saber a hora de parar. Então a tendência é a gente comer muito mais rápido, um volume muito maior e sentir fome de uma forma muito mais precoce. E a hidratação? Como fazer de forma adequada? O ideal é que a gente deixe realmente uma água próxima ao local de trabalho ou à atividade que a gente for praticar, de forma que isso favoreça que a gente lembre realmente desse consumo. A hidratação ela deve ser realizada realmente com água. Sucos, refrigerantes, bebidas gaseificadas, elas não têm a mesma capacidade de hidratação e normalmente a maioria dessas bebidas que são industrializadas, elas têm açúcar adicionado e outros aditivos alimentares que faz com que elas não sejam bem-vindas e que não tenha a mesma capacidade de hidratação. A recomendação são 35 ml por quilo de peso, então a quantidade de água recomendada de pessoa para pessoa pode variar. Para quem precisa de praticidade, existem opções de alimentos mais saudáveis que industrializados. Para o dia a dia corrido, para a vida muito atarefada que a gente tem, muitas vezes a gente acaba precisando de recorrer a alimentos prontos e industrializados. Todas as vezes que a gente for optar por esse tipo de alimento, é muito importante ficar de olho no rótulo, observar a lista de ingredientes, ver realmente quais são os itens que estão compostos naquele alimento e preferir os alimentos com a menor itens na lista de ingredientes e que sejam realmente alimentos e não aditivos alimentares. Aquelas palavras estranhas, aqueles nomes menos conhecidos que são presentes na lista de ingredientes são, na maioria das vezes, aditivos alimentares e a gente deve evitar esse consumo. Sentir fome no final do dia pode ser considerado normal? É muito frequente, mas isso não significa ser normal. Esse apetite muito aumentado no fim do dia normalmente é consequência de não ter cuidado desse apetite ao longo do dia. Às vezes, devido ao excesso de atribulações durante o dia, a gente acaba não prestando atenção nos sinais de fome e acaba negligenciando as refeições e o horário de se alimentar. E às vezes, na hora que chega no fim do dia, depois do trabalho ou da rotina que a gente tiver realizado ao longo do dia, e a gente tem aquele tempo para descansar e relaxar, é que o corpo resolve dar os sinais de fome. E normalmente esse apetite ele vem muito aumentado, principalmente quando está acompanhado de uma ansiedade, de um estresse, de uma agitação do dia a dia. Então, normalmente, para a gente melhorar esse apetite exagerado durante o período da noite, o ideal é que a gente corrija os erros alimentares que acontecem durante o dia. E as marmitas? Elas são aliadas?
e normalmente elas têm sido muito utilizadas atualmente, né? As marmitas estão na moda, voltaram à moda. A gente teve um período aí em que usar marmita não era bem-vindo, não era bem visto. E atualmente tem se usado como nunca. Então, a gente pode preparar na nossa casa a nossa própria marmita, então tirar um dia, fazer as refeições de uma forma bacana, com qualidade nutricional, com variedade de alimentos, dando preferência para colocar na marmita sempre alimentos coccionados, né? Evitar fritura, alimento muito gorduroso, porque não fica saboroso e nem saudável na hora de aquecer. E a gente tem no mercado muitas pessoas produzindo essas marmitas saudáveis, que na maioria das vezes pode favorecer principalmente para quem não tem acesso a refeições nas horas das refeições principais. Então, não só para almoço e jantar essas marmitas são interessantes, mas as marmitinhas de lanche no decorrer do dia. Por isso que a organização do dia alimentar é muito interessante. A nutricionista dá dicas para quem quer comer melhor, mesmo na correria do dia a dia. A dica de ouro é o planejamento. Tanto o planejamento do seu dia, como o planejamento da semana. Então, eu costumo sugerir que a pessoa tire um dia, vai no supermercado e compre tudo aquilo que vai ser consumido durante a semana. Compra fruta fresca, organiza as marmitas para quem for fazer marmita, compra os alimentos que precisarem ser disponibilizados para isso e evite de comprar aquilo que a gente não deseja que seja consumido. Então, evita de ter um doce na gaveta do escritório, de ter uma bala dentro da bolsa, de ter alimentos que são tentadores pra gente, porque na correria do dia a dia, às vezes esses alimentos eles vêm até para poder serem consumidos no momento de ansiedade. E se a gente não tiver esses alimentos disponíveis, facilita muito para que eles sejam menos consumidos.